Então, a gente tem uma dica aí de como resolver problemas. Então, 10 passos para resolver problemas. Que passos seriam esses? Esses passos, normalmente, eles são feitos dentro de uma empresa. E nós pegamos essas dicas que foi feito dentro de uma empresa e trouxemos para o nosso relacionamento. Vamos ver aí. Faz sentido, será? Será que tem alguma semelhança? Já que a empresa de sucesso consegue, através desses 10 passos, resolver problemas grandes com muitas pessoas, né? Quantos funcionários tem uma empresa? 1000 funcionários. E eles usam esses passos para poder resolver o problema lá da empresa e tem resultados. Será que não seria melhor 2 pessoas para conseguir esses resultados? Yes. O que vocês acham aí? Então vamos lá. Vamos nós. Primeiro passo. Surgiu um problema juntos, ou se você de repente não está com alguém, surgiu algum problema aí para você que você queira resolver. Primeira coisa é reunir e iniciar a comunicação imediatamente. Surgiu um problema? Se reúne, lembre-se o como falar, a ecologia, respeitar, rapport, né? O rapport, empatia na comunicação. Então, tudo isso faz parte. Porque quando a gente está numa empresa, a gente não chega, ei, vem aí, o que está acontecendo aí? Não, as pessoas têm todo também uma gentileza, né? Tem toda uma formalidade. Não é que nós temos que ser formais, mas nós temos que ter respeito. Se formalidade é ter respeito, então vamos ser formais, respeitosos, porque isso dá certo. Se nós precisamos ser assim numa empresa, quanto mais no nosso relacionamento, com o nosso cônjuge. A gente não fala com o nosso chefe, né, de qualquer forma. A gente não chega lá e o que eu pensei aqui, né, eu falo. Não, a gente respira fundo e fala com toda educação. E isso fica legal, né? E isso dá resultado. Você não perde seu emprego, né? E aqui eu não perco meu marido, né? A gente está muito pelo contrário, nós estamos fazendo aqui fortalecendo. E o que? Raciocinando. Perfeito. Estamos raciocinando. Então, segunda, escutar. Lembra de ontem que nós falamos que a diferença entre o ouvir e o escutar? Qual a diferença? O ouvir, eu ouço que está chovendo, que hoje está chovendo aqui, eu ouço que tem um barulho ali, mas eu não estou prestando atenção, só estou ouvindo, porque graças a Deus a gente ouve, tem um passarinho voando, cantando, a gente ouve. E o escutar? Como que é o escutar? É diferente, né? Tem uma pequena diferença. Ou eu escuto, o escutar é quando eu entendo o que ele está me dizendo. Eu presto atenção. Eu não só estou escutando assim, tá, sei. Não, eu me envolvo. Se ele está ali me falando, olha, eu vejo que você... Ele chegou para mim e falou, olha, eu sinto tanta sua falta, sinto falta dos seus beijos, sinto falta de você. Nessa hora ela pode só ouvir. Tipo escutar. Assim, sei. Tá bom. Beleza, legal. Talvez tá escutando. Eu não desrespeitei ele, né? Eu ouvi de boa e tal. Agora, o escutar é assim, nossa, verdade, mas quando? Que momento que isso aconteceu? Nossa, eu nem percebi que eu não tenho dado atenção para você. É muito mais Então, olha, eu estou escutando porque eu estou querendo compreender que momento que... Então, vamos resolver isso. É uma coisa interessante que a gente percebe muito assim, também, de novo, né? Infelizmente, com os casais. O esposo tá falando com a esposa tá aqui no celular. Sei. Não, eu tô ouvindo, vai falando, né? Eu tô ouvindo. Essa hora aqui acontece. Não tá escutando. Não tá escutando, infelizmente. Só ouvindo, eu tô ouvindo. A gente acaba ouvindo, a gente ouve, graças a Deus, né? Mas não estou escutando. Escutar é prestar, dar atenção. Se a gente tá numa reunião na diretoria, o diretor quer que você tá ali atento. Não pode nem levar celular. Né? Por quê? Porque a gente precisa estar atento para que todos estejam na mesma sintonia, para que todos estejam ali dando resultados na mesma página. 2, 3. Terceiro, fazer perguntas. Igual, se ele falou assim, tô sentindo toda a sua falta, você não me dá atenção.
Nossa, eu não percebi, mas quando foi isso? Dá um exemplo para mim, que momento foi esse? Aquele dia, no domingo à tarde, quando a gente estava lá, eu até peguei na sua mão, você tirou. De repente eu nem percebi que eu fiz isso, né? Ele não fez essa pergunta, mas por que você reagiu dessa forma? Então se eu já chegar e agredir, agora não quer mais pegar na minha mão, por quê? Então, é tudo isso, olha só, é tudo uma questão mesmo de um treino, escutar, prestar atenção, saber perguntar, isso tudo influencia no resultado, focar apenas nos fatos. De novo, né, o que eu falei, né, separar, né, seja a pessoa do problema. Olha para o problema e vamos resolver o problema juntos. E focamos naquele problema, porque às vezes a gente está falando de um problema aqui, vamos falar sobre... Isso acontece com muita frequência, a gente tem escutado isso muito. Olha que interessante, né? Isso é tendencioso no ser humano, né? Você quer se defender. Aí lembra quando eu falei? Quando eu aponto para a pessoa, né? De novo, aí entra perfeitamente essa pergunta aí. Dá para se responder com esse exemplo. Ela pode falar muito bem. Eu posso falar, você não liga para mim, que você... Nessa hora, a pessoa vem falar assim, olha, e você? Né? Então, assim, focar, né, apenas nos fatos, você elimina, você evita literalmente essa segunda pergunta, que não vai agregar em nada, você vai criar mais um problema e vai ficar muito mais difícil. E quando a gente traz um fato, a gente tem que resolver aquela situação. Porque se eu chego pro Rodrigues e eu quero resolver alguma questão entre nós aqui, eu comecei essa reunião, para a gente resolver essa situação. Aí eu chego pro Rodrigues e falo, então, eu gostaria de falar que não gostei da forma que você me respondeu aquele dia. Aí, né, ele escuta, né, e faz a pergunta. Que dia? Né? Aquele domingo à tarde que a gente estava lá na casa da minha mãe, eu fiz uma pergunta para você e você me respondeu tão ríspido. Aconteceu alguma coisa? Te fiz alguma coisa? Desculpa, eu não percebi. Agora, isso aí foi um fato, a gente falou só de um assunto. Agora, eu não gostei daquela forma que você falou comigo. E você? E o ano passado, o mês passado, semana passada, que você gritou comigo? Isso você não viu. Agora que eu falei com você só uma palavrinha, agora você vem falar, aí mudou. Sabe, olha só, mudou o foco. Nessa hora, de novo, né, aquilo que eu falei, você tinha um problema, virou mais um problema. Por isso, quando a gente tem alguma questão te incomodou naquela hora, não precisa resolver na hora, mas resolve depois, sabe por quê? Porque senão vocês vão arquivando. Aí quando uma pessoa vai resolver uma coisa que incomodou ela, aí você vai falar, e você também fez isso. Mas você não me disse nada, eu não sabia, né? Não percebi. Verdade, é simples assim. Explorar ideias, né? Que entra no perguntar e explorar mesmo ideias, assim, então eu suponho que você faz dessa forma, dessa maneira, né? Não trazer apenas os problemas e a gente já juntos chegar numa solução, propor uma solução, concordar com o plano de ação. Então, tipo, não vou mais fazer mais, então não vou procurar, vou me esforçar. O Rodrigues usa muito essa palavra, vou me esforçar para não ser mais assim, vou me esforçar para que isso não aconteça, e é bem legal. Definir quem fará o quê e fazer, porque lembra-se, a gente, toda ação tem que ter o... Acho que eu confundi agora. Para a gente ter resultados, a gente tem que ter ação, né? Ter conhecimento sem a prática, para nada serve. Era isso que eu queria falar. E é isso, né? Se a gente combina uma coisa e a gente não faz, vai ter resultado? Não, vai ter os mesmos resultados, não vai mudar nada, né? E ver se está funcionando. Né? Tem que ver, se não estiver funcionando... A dica é a 10ª. E a 10ª, sim, continuar. Está funcionando? Não. Então, se não está funcionando, vamos voltar ao início. Espera aí, vamos de novo reiniciar, ver a comunicação onde falhou e tudo de novo. Então, isso tem dado muito certo para as empresas. Então, seguindo esses 10 passos, empresas com dezenas e até milhares de funcionários têm sido bem-sucedidos. Não seria essa uma tarefa muito mais difícil do que duas pessoas que se amam e tentando se entender? Aí vem a pergunta, mas por que as empresas conseguem e muitos casais falham? Porque vamos dar a resposta aqui para vocês. Simples, porque as empresas se certificam de deixar as emoções
de fora desses 10 passos. É totalmente irracional, sem ofender ninguém, não achar que é um lado pessoal, sem ofensas, né? Por isso, porque as empresas elas estão focadas em resultados. E se nós analisarmos, nós também queremos resultados, né? Se a gente não quiser resultados, como que a gente, né, vai conseguir? Não tem jeito, né? Bacana, é isso mesmo. Vamos para o próximo. Afinal, eu te odeio Eu te amo. ou eu te amo? Aí tá o segredo. Separe o problema da pessoa. A gente já falou isso várias vezes aqui, a gente insiste, enfatiza porque é importante mesmo. As pessoas, se a gente aprender isso, quando a gente aprendeu isso no nosso relacionamento, em vez de eu ficar falando do Rodrigues, da pessoa dele, não, a gente começou a focar nos comportamentos. A gente tem que odiar, é o problema, aquele problema que está nos separando. É a discussão, é a mentira, é as brigas, as discórdias, é isso que está nos separando, esse é o nosso problema. Então é nisso que a gente tem que focar, não eu odeio a pessoa, eu odeio meu marido. Mas por que você odeia? Porque ele grita comigo. Grita, então você odeia ele? Não, você não odeia ele. Você ama ele, mas o fato de ele gritar, esse comportamento de gritar, eu não gosto. Então é só ajustar. Saber realmente separar. Então isso deve ser muito legal, essa descoberta aí. E a gente também, é fácil. Praticamos isso. Não é fácil, né? É um treino, a gente tem que estar treinando, porque não faz parte do nosso programa. Até então não fazia, né? Com certeza, a gente foi colocando até fazer só parte. Só descoberta, né? Que a gente costuma falar, né? Tudo que nós sabemos, os nossos resultados são frutos de todo o nosso conhecimento até hoje. E precisamos entender, esses nossos resultados estão satisfatórios? Estão tudo ok? É isso que eu quero? Tá tudo bem? Ou eu quero evoluir, quero passar para um próximo nível, quero ter um melhor relacionamento, me relacionar melhor com o meu cônjuge, me relacionar melhor com as pessoas, os meus familiares. Então, se eu não tenho hoje, um bom indício é o meu conhecimento. Se tudo que eu tenho hoje é baseado no meu conhecimento e eu quero mais, eu preciso de mais conhecimento. Então, entender isso e praticar, né, ou seja, realmente colocar isso em prática, vai mudar com certeza os seus resultados. E tudo isso faz parte da consciência. Então, quando eu tenho a consciência, quando eu sei que meu marido está falando de um comportamento meu, eu sei que ele não está falando de mim. Não é pessoal, né? Eu vou ficar agora, não vou falar com ele, fechei a cara, não quero mais saber. Então, isso não nos evolui, isso não ajuda eu virar a cara, eu ficar sem conversar com ele, eu falar assim, problema seu então, resolva aí. Então, nada disso une casal. Pelo contrário, afasta. A gente, quando vê, a gente nem se fala mais, nem se vê, nem tem mais, nem sei mais o que acontece com a vida dele, nem ele comigo. Por quê? Porque o casamento é ruim? Não é o casamento. O casamento é ótimo. Somos nós que fazemos um casamento feliz ou não. Mas como? Aí existe um método. Que método é esse? Então é aí que a gente está aqui aprendendo que método é esse. Então vamos lá. Ter razão ou resolver o problema? Aí que tá. E aí? Prefere ficar com a razão? Não, eu tenho a razão. Nessa questão, você está errado, eu tenho a razão. Mas o problema tá ali. Continua assim. O problema existe. Então eu prefiro ficar com a razão e com o problema. Os dois. Então é uma escolha. Eu posso escolher. É uma escolha. Então, assim, ter realmente esse feeling, né? Entender que se existe um problema, eu não posso conviver com o problema, porque ele é uma semente que, infelizmente, não está ali produzindo frutos que vai agregar ao nosso relacionamento. Então, precisamos separar isso, né? Eu prefiro ter razão e o problema, ou eu prefiro resolver o problema, né? Então, vamos separar e realmente focar no problema e resolver, independente. A questão de ter razão ou não, indifere, ou seja, focar no
problema e resolver. E focar no problema, não. Não quer dizer que chegue grande, é focar no problema. Na verdade, é resolver. E buscar a solução para o problema. Focar na solução daquele problema. Exato. Porque, a gente falou ontem também, tudo que a gente focaliza se expande. Então, se eu focalizo, eu tenho um problema lá no... Alguma coisa está me incomodando na minha vida, seja no meu relacionamento, os meus filhos, enfim, tem um problema lá. E eu coloco todos meus pensamentos, minha energia no problema. O meu problema era assim, o problema vai crescendo. Chega uma hora e você fala, não consigo mais resolver. Então, peraí, eu tô com um problema. Ótimo, tá? Detectou. O que eu tenho que fazer? Como que eu resolvo esse problema? Focar na solução. Quando a gente faz isso, aí expande a solução. Da mesma forma. Aí você fala, nossa, veio uma ideia agora aqui. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Por quê? Porque você mudou o foco. Então, isso é bem... Faz todo sentido, né? Então, e crie a conexão. Como que é criar conexão? Aprenda primeiro a escutar, que nós falamos, né? Para depois falar. Há momentos de falar e há momentos de calar. Também existe, né, muitas dificuldades. A gente também teve essa dificuldade no início. A gente aprendeu isso, de a pessoa querer falar e a pessoa não deixar falar. Não deixar falar. Eu também quero falar. Não, agora não, e você? Não tô querendo. E aí você não ouve, você não escuta e nem fala. E naturalmente, ou seja, a conversa ela começa a não surgir mais o efeito de resolver, né? O diálogo ele é para isso, né? Então precisamos acreditar que o diálogo ele vai resolver aquela questão, se é assim bem conduzido. Então cabe a quem conduzir? As pessoas. Então assim, se eu tenho um problema, eu preciso entender que o único meio de resolver esse problema é através do diálogo. E para resolver através do diálogo, eu preciso aprender a me comunicar, né? A escutar. Então, se o Rodrigues tem uma queixa, que a gente usa o termo de queixa, ou eu tenho uma queixa, eu tenho que criar a conexão com ele. Criar conexão é o quê? Enquanto ele estiver falando, eu vou ouvir. Isso com o intuito, né, de buscar uma solução. Eu tive bastante dificuldade nisso no começo, porque eu já queria me defender. Não, peraí. Então, até a gente teve uma prática aí que ajudou bastante. Eu não conseguia. Não é que eu não conseguia. Tava ainda no meu programa, eu queria falar, eu queria já me defender. Então, a gente descobriu uma técnica aí. Então, quando ele falava que eu tinha que ficar quieta, eu fechava minha boca assim, ou então eu pegava um copo com água, colocava água na boca e ficava com a água na boca. E deixava ele falar. Então não dava pra mim falar. Isso foi no começo. Tá? Depois, agora eu já consigo. Já conseguiu fazer os ajustes sem faculdade. Então quando a gente quer, a gente consegue.